certo? Pronto, vamos lá. Na nossa última aula, já pode colocar o nome, tá? Na nossa última aula, vocês ficaram com uma pequena dúvida lá no final da aula sobre objeto direto, sobre objeto indireto, resumindo sobre transitividade verbal. Meu Deus do céu, professor, o que é transitividade verbal? Eu vou explicar para vocês agora, certo? Eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Vamos lá, compartilhar aqui. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Eu não estou vendo o chat, não. Eu queria que vocês respondessem pelo microfone. Sim, Eu tô vendo. Pronto, tem uma telinha bonitinha, gêneros, leitura e análise, né? Bom, vamos lá. A gente vai ver, pessoal, o seguinte, antes da gente voltar para o livro, né? Veremos aqui a transitividade verbal. Professor, o que é isso? É o seguinte, é simplesmente a classificação dos verbos. Uma das várias classificações dos verbos que a gente tem. Aqui é mais uma maneira de classificar os verbos. Notem o seguinte, o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento, porque essa é a principal, uma das principais dúvidas, já é a abertura do tema. Meu Deus, qual é o que precisa de complemento? É o transitivo? É o intransitivo? Qual é? Lembra o seguinte, esse comecinho aqui, ó, vou pegar aqui minha caneta. Esse in, na língua portuguesa, é de negação. Por exemplo, fiel é uma pessoa cujo caráter se respalda na fidelidade. O infiel é aquele que não é fiel. Ou seja, o verbo intransitivo, ele não precisa do nosso complemento abençoado por Deus, certo? Então, se você ficar na dúvida entre o transitivo e o intransitivo, quem que precisa de complemento? Lembre-se, in e n traz a ideia de negação, ou seja, ele não precisa de complemento, ele não precisa do objeto, certo? O bitransitivo precisa dos dois, né? Na verdade, ele pede dois complementos, um objeto direto e um indireto. Vamos chegar lá no bitransitivo. A princípio, né, comecemos pelo verbo transitivo. Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho, eu como e eu gosto. O verbo transitivo, como vimos aqui nessa lâmina, ele precisa de complemento, certo? Se ele precisa de complemento, é porque o seu sentido, a sua significância verbal está incompleta. Eu tenho. Tá, querido, tenho o quê? Tem o quê? Quem tem alguma coisa, né? Tem algo, ou tem até alguém, né? Eu tenho um amigo. É porque eu tenho alguém. Entenderam? Eu como. Tá, come o quê? Como as carnes no jantar, come peixe, come o quê? Quem come, come alguma coisa, né? Eu gosto. Tá, gosto tá muito vago. Eu não entendo. O sentido dessa frase está incompleto. De modo que eu não coloquei ponto final, né? Eu coloquei reticências aqui, para vocês verem que está incompleto. Eu não tenho um sentido exato, um sentido perfeito aqui. Está incompleto. Certo? Vamos passar aqui para essa próxima lâmina. Ou seja, eu gosto, eu tenho algo, alguém, alguma coisa, né? Eu como algo ou alguma coisa, né? Eu gosto do quê? Gosto de quê? Esses verbos aqui, sozinhos, eles trazem uma pergunta, né? Eu tenho. Tá. Quem tem algo, tem alguém, tem alguma coisa. Eu gosto. Ah, eu gosto do quê? Eu gosto de quê? Vocês estão entendendo? O verbo transitivo, ele sozinho, né? Ele sem o seu complemento, aliás, porque aqui ele não está sozinho, né? Ele vem carregado do pronome aqui. O verbo sem os seus complementos, o verbo transitivo sem complemento, ele não tem sentido completo, certo? Aqui poderia ser eu tenho um carro, né? O verbo estaria acompanhado do numeral. Aqui poderia ser eu como
o pão e o queijo, no caso, teríamos o artigo, né, depois do verbo. E aqui, eu gosto de café. Aqui, notem que eu coloquei um numeral, aqui eu coloquei no caso que eu estou falando, um artigo, e aqui eu coloquei uma preposição, né? A gente vai chegar nesse pequeno detalhe da preposição. Agora vamos ver o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Ontem chorei. Tá? Eu entendi. Não precisa de complemento, eu entendi perfeitamente. Note o seguinte: talvez a curiosidade seja o motivo que fez a minha pessoa chorar, né? Mas aqui, ó, dentro dessa delimitação dessa frase, o sentido está perfeito, está feito até o final. Ontem chorei. Ponto. Eu entendi perfeitamente. O sentido está completíssimo, né? Aqui sim eu coloquei pontinho final. Eu dormi. Você não vai dizer que o verbo dormir carrega uma pergunta também, né? Quem dorme, dorme alguma coisa. Quem dorme, dorme alguém. Não, quem dorme, simplesmente dorme. Quem dorme, dorme e acabou-se. Não tem o que querer saber aí. Quem dorme, dorme do quê? Dorme de quem? Dorme algo. Não. Quem dorme, simplesmente dorme. Esse verbo aqui, ele é intransitivo. Ele, por si só, tem o seu sentido completo. Lindíssimo e maravilhoso. Vamos ver aqui o exemplo 1, né? No caso, eu só deixei ele, do verbo bitransitivo. Dona Maria oferece, né? Quem oferece, oferece algo, né? Oferece algo e oferece para alguém. Opa, então eu vou ter dois complementos aqui? Vou, sim. Dona Maria oferece roupas aos pobres nos dias de frio. Vamos deixar essa frase aqui mais pequenininha. Dona Maria oferece roupas aos pobres nos dias de frio. Vamos lá. Oferece é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eu tenho roupas sendo seu objeto direto, certo? E eu tenho aos pobres sendo o objeto indireto. Mas, professor, o que é que me disse o objeto é indireto ou direto? Como é que eu sei? Vamos lá. O objeto direto e o objeto indireto são os complementos verbais. Certo? Vocês estão me ouvindo ainda? Porque está todo mundo caladinho. Sim. Ah, que maravilha. Eu estava me sentindo sozinho, sem vocês aqui. Complemento verbal é o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância. Professor, Pois não. isso aí vai estar lá no Classroom? Vai, meu querido. Eu saindo dessa aula aqui às 3h55, a janela de vocês já está aberta para eu colocar isso aqui lá. Tá? Tá. É o termo, o complemento verbal é o quê? É o termo que se junta, né, que se liga, que se relaciona ao verbo para indicar a circunstância decorrente da ação verbal. Ou seja, o verbo Professor, só vai ter, só um momento, só vai ter a sua significância completa com esse complemento. Oi, pode falar. eu não entendi muito bem. Oi? Eu não entendi muito bem. Qual parte, meu querido? Complemento verbal. Pronto. O complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar a borrachinha aqui. Vamos lá. Note o começo da frase. Ó. Dona Maria oferece. Quem oferece, oferece algo. E quem oferece, oferece a alguém. Né? Para a gente não se aprofundar muito aqui nesse verbo, a gente entende o seguinte. Ó. Vamos isolar a frase nesse ponto aqui. Dona Maria oferece. Tá. Tá completo isso aqui? Dá para entender? Não, não dá para entender tudo. Dona Maria oferece uma frase com sentido incompleto. Eu sei que a Dona Maria está oferecendo ali, né, no presente, alguma coisa. Né? Ela oferece. Terceira pessoa do singular, Dona Maria. Ela oferece. Dona Maria oferece. Tá, mas ela está oferecendo o quê? Ela está oferecendo o quê para quem? Né? Esse verbo aqui está incompleto. Ele precisa de complemento verbal. O complemento dele é o objeto direto, e nesse caso aqui, já que ele é bi,
Ó, bi, a gente lá já lembra de dois, né? A pessoa é campeã é porque ela ganhou uma vez. Ela é bicampeã porque ela ganhou duas vezes. O verbo bitransitivo necessita de dois complementos. A gente tem objeto direto e objeto indireto. A gente acabou de ver, para quem não entendeu, é o que é o verbo transitivo, o verbo intransitivo, né? Vamos recapitular com mais detalhes. O verbo transitivo necessita de complemento. O verbo intransitivo não necessita de complemento. É aquele verbo que tem sentido sem precisar de complemento. Eu usei o exemplo de eu dormi. Eu dormi, pronto, a frase está completa. Eu entendi, a pessoa dormiu. Já o verbo, a frase eu tenho, ficou meio vago, ficou sem sentido. Ou no máximo, no mínimo, aliás, ficou com sentido incompleto. Porque quem tem alguma coisa, tem algo ou tem alguém. Esse verbo sem complemento te deixa dúvida, né? Te deixa essas perguntas que você tem que responder com o quê? Com complemento verbal. E o complemento verbal é o quê? É o termo que se junta ao verbo. Olha só, a gente tem aqui, ó, Dona Maria oferece roupas. Ah, agora eu já sei o que é que ela está oferecendo. Se quem oferece algo, esse algo que ela está oferecendo é roupas, certo? Então, roupas se liga, se relaciona com o verbo oferecer aqui, certo? E quem oferece algo a alguém também, que são os pobres aqui. Então, aos pobres também se relaciona com o verbo, certo? Tem uma relação direta, eles se ligam, entendeu? Não necessariamente de ladinho, ó. Note que entre Agora aos entendi. pobres e oferece, tem a palavra roupas, né? Eles não precisam estar grudadinhos ali, de ladinho. Pode haver uma palavra entre eles, mas é necessário que haja relação. Veja, complemento verbal é o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância decorrente da ação verbal. Vamos lá, vamos voltar aqui nesse exemplo. Qual é a ação verbal aqui? Oferecer. A palavra roupas indica certa circunstância da ação verbal e os termos aos pobres também está indicando o quê? O algo que ela ofereceu, está ficando muito arriscado aqui. E para quem ela ofereceu. É isso que esse verbo precisa de complemento. O complemento verbal é isso. Os termos que dão significado, né, que indicam essa significância decorrente da ação verbal. Oferecer é um verbo significante. Por quê? Porque ele tem ação, né, a ação de oferecer. Certo? Todo mundo entendeu agora? Continuando, eu estava explicando o que é o complemento verbal e a gente tem alguns tipos de complemento verbal. Vamos lá. O menino quebrou. Se a gente deixar a frase só aqui, ó. O menino quebrou. Tá. O menino quebrou o quê? Quebrou uma perna? Quebrou um lápis? Quebrou o quê? O menino quebrou meu brinquedo. Ah, agora eu sei. Por quê? Porque quem quebra, pessoal, quem quebra, quebra alguma coisa. Certo? Então, o menino quebrou meu brinquedo. Por que que é objeto direto, né? Eu tenho um verbo aqui que precisa de complemento. Mas como é que eu sei que esse complemento aqui, ó, meu brinquedo, é o objeto direto desse verbo quebrou? Porque a gente tem aqui, ó, depois do verbo, aqui é o detalhe principal, pessoal. Prestem atenção no seguinte. A gente tem verbo transitivo direto e indireto. O que é que diz se ele é direto ou indireto? É o que vem depois do verbo. O que é que está vindo aqui depois do verbo, meus amores? A gente tem o pronome possessivo, né? Meu, indicando a posse ali. O brinquedo é meu. O menino quebrou meu brinquedo. Preste atenção. Essa dica aqui é crucial. Você não vai ter confusão com isso nunca. O objeto vai ser sempre direto se qualquer palavra que vier depois do verbo não for uma preposição.
Se depois do verbo tiver uma preposição, o objeto vai ser indireto. Ah, então quer dizer que se eu tiver um pronome, se eu tiver um artigo, se eu tiver um numeral, seja lá qual for a palavra, se não for preposição, o objeto será direto, sempre. Meu é preposição? Não. Meu é pronome possessivo. Então, depois do verbo, eu tenho um pronome possessivo. Logo, qual é a situação aqui dessa frase acima? Só para a gente pegar do comecinho de novo. Eu tenho um verbo, né? Quebrou. O menino quebrou. Quem quebra, quebra alguma coisa. Eu já sei que ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque os verbos transitivos pedem complemento. Apenas a ideia, o menino quebrou, está muito vaga. Não tem sentido completo. O menino quebrou meu brinquedo. Então, eu já sei, ó. Verbo transitivo. É direto ou é indireto? É direto, olha. O objeto é direto. Por que esse objeto é direto? Porque depois do verbo, eu não tenho preposição. Então, eu coloco aqui, verbo transitivo de... Nossa, que D abençoado, né? Verbo transitivo direto. Vou pegar aqui a caneta. Vamos lá. Verbo transitivo direto. Pronto, ficou mais bonitinho. Verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque precisa de complemento. E por que direto? Porque depois do verbo eu não tenho preposição. Certo? A mesma coisa aqui. Vamos lá. Vamos isolar esse verbo aqui. Prestem atenção. Carlos bebeu. Tá. Bebeu o quê? Eu não faço a menor ideia. Só Carlos bebeu não tem sentido completo. Tá vago. Eu sei que ele bebeu. Mas quem bebe, bebe alguma coisa. E o que foi que o Carlos bebeu? O refrigerante. Ah, então peraí, vamos voltar do comecinho. Se quem bebe, bebe alguma coisa, esse verbo é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de complemento. E o que é que a gente tem depois do verbo? A gente tem o verbo bebeu aqui, né? O verbo beber, conjugado, né? Na terceira pessoa do singular. Ele bebeu. Carlos bebeu. Bebeu o refrigerante. O que a gente tem depois do verbo é uma preposição? Não, a gente não tem preposição, não, a gente tem artigo. Então, ele é um complemento direto, ele é um objeto direto. Logo, o verbo é transitivo direto. Por que transitivo? Porque ele precisa de complemento. Por que direto? Porque o seu objeto, ou seja, o seu complemento verbal, é um objeto direto. Entenderam até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Não. Ainda não. Tá tudo claro? Que maravilha, vocês são demais. E o que é o objeto indireto, né? Tá aqui a dica. Todo objeto indireto tem preposição. Vamos lá. Ela gosta. Tá. Ela gosta do quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Gosta de quê? Olha a pergunta. De quê, né? Gosta de quê? Ela gosta de bolo. Vamos voltar aqui o comecinho. Ela gosta. Se o sentido está incompleto, você já coloca aqui verbo transitivo. Verbo transitivo. Direto ou indireto. O que é que a gente tem depois do verbo aqui, pessoal? A gente tem uma... Olha só. Uma preposição. Ah, então vai ser verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o seu objeto é indireto. Por que ele é indireto, professor? Porque depois do verbo, olha, a gente tem uma preposição. Certo? Vamos lá. Gosto. No exemplo 2, gosto. Puxa vida. Aqui é que está sem sentido mesmo, né? Só uma palavra, puxa vida. Gosto. Quem gosta, gosta de algo, né? Gosta de alguém também, gosta de alguma coisa. Gosto de ler. Ah, vamos voltar ao comecinho. Se só gosto não tem sentido completo, a gente já sabe. Verbo transitivo. Falta a gente saber se o objeto, ou seja, se o complemento é verbal, é um objeto direto ou indireto. E o que é que a gente tem aqui? Depois do verbo, uma preposição.
Então, a gente já sabe, é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque todo objeto indireto leva a preposição. Se não tiver preposição, é objeto direto. Se tiver preposição, é objeto indireto. Estabeleçam essa relação na cabeça de vocês. Tem preposição, é objeto indireto. Certo? Gosto de ler. E a gente tem aqui, ó, outro verbo. Gosto de ler. O que é que tem depois desse verbo aqui? Tem uma verdade, né? Porque todo mundo nessa aula gosta de ler e gosta de ler muito. Não é verdade, pessoal? É. Eu gosto de vocês, pessoal. Eu gosto de ler também. Tem Vamos nem lá. perigo. Tem nem Tem perigo. sim. Tô Vocês enjoada adoram já de ler ler. Realmente. e gostam de escrever também. Atenção. A gente também tem o seguinte: é um objeto direto preposicionado. Isso aqui eu não queria colocar, mas é bom esclarecer tudo de uma vez. Mas não vai gerar dúvidas. O objeto direto. Peraí, professor, agora o senhor me confundiu. Pelo amor de Deus. Se o objeto direto é aquele que não leva preposição, como é que tem um objeto direto preposicionado? Jesus Cristo. Calma, calma. Vamos lá. Ele ocorre, né? Para que não ocorra, olha só que redundância, ocorre para que não ocorra. Ele ocorre para que não ocorra ambiguidade, para dar ênfase, né? Ou por razões de pura estilística, né? ênfase a gente sabe o que é, né? Para enfatizar alguma coisa, né? Para acentuar aquilo. Estilística, claro, é estilo. Ambiguidade, refrescando a memória de vocês, é duplo sentido. Então vamos ver aqui um exemplo. O jogador sacou a carta. Certo. Quem saca, saca alguma coisa, né? Eu já sei. Verbo o quê? Transitivo, né? Verbo transitivo direto, né? Porque depois ele não tem uma preposição. Mas já pensou se você está lendo? Isso aqui eu estou falando de jogador de pôquer, por exemplo. Né? Eu peguei esse exemplo para isso. O jogador sacou a carta. Mas olha só, se o estilo de escrita, né? Já que vamos voltar aqui à lâmina, por razões de estilística, ou seja, de estilo, se o estilo do escritor é um pouco mais refinado e ele quer colocar a frase desse jeito, o jogador sacou da carta a derrota do seu adversário. Olha só como ficou mais interessante, né? Um estilo diferente, um pouquinho mais rebuscado, né? Uma literatura mais direcionada para um certo público. Olha como ficou legal. O jogador sacou da carta a derrota dos seus adversários, né? A gente sabe que esse verbo transitivo aqui é direto, né? Porque depois de sacou virá um artigo. Mas se ele colocar sacou da carta, e isso aparecer numa prova, provavelmente não vai aparecer no ensino fundamental, mas vocês já sabem o que é. Talvez lá no nono ano apareça. Isso aqui é um verbo transitivo com objeto direto preposicionado, certo? Outro exemplo aqui. O ninja sacou, olha. O ninja sacou a espada. Poderia ser também o ninja sacou da espada. Por quê? Aqui tem um exemplo de ambiguidade, certo? Vamos lá. Quem saca? Eu coloquei o mesmo verbo, né? Quem saca, saca algo, né? Saca alguma coisa ou saca alguém, né? Ocorre diariamente você sacando seus amigos por aí. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Encerrada a nossa apresentação, descartar as alterações, voltemos aqui e interromper compartilhamento. Bom, todo mundo entendeu? Se vocês não anotaram, que talvez eu tenha passado um pouquinho rápido, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, vai constar esse documento lá. Que pessoal, só o seguinte, deixem o chat para a gente falar só das coisas relacionadas à aula, tá bem? Porque senão eu vou... Olha, tem 70 e tantas mensagens, aí eu fico pensando que é uma coisa que tem muita dúvida. Vamos lá. Agora sim, que a gente sabe que é objeto direto, indireto, verbo transitivo, intransitivo, essas coisas, vamos corrigir que eu havia passado, né? As questões da página 65.
Certo? Vai ter atividade? Vai sim. Vamos lá. De acordo com a autora, né, a gente falou isso aqui, a gente corrigiu até essa questão, né? Vamos passar aqui na oração. Terceira questão, certo? Na oração, hoje o conteúdo já não é diferente? Podemos classificar o termo diferente como o quê? Predicativo do sujeito, uma vez que, aliás, podemos classificar o termo destacado como um objeto direto? Já foi corrigido, eu sei. Agora é porque vocês ficaram com muita dúvida sobre essa questão. Prestem atenção, certo? Ele é objeto direto? Ele seria objeto direto em que sentido? Se estivesse dando complemento, né? Se estivesse complementando o verbo, seguido de preposição, que seria objeto direto, aliás, seguido de preposição, que seria objeto indireto. Ele teria que ter algum complemento Professor, que ele faça. Oi. essa correção aqui que o professor vai estar lá no grupo sala de aula? Vai sim, eu só coloco as correções depois que vencem os prazos de entrega da atividade, depois que eu corrijo aqui, certo? Vamos lá. Podemos classificar o termo como objeto direto? O objeto direto é o quê? O complemento verbal, né? Ele pode ser objeto direto? Não. Trata-se de um predicativo do sujeito. Na análise sintática, o que é análise sintática? É aquela análise que busca identificar a função de cada termo na frase, certo? Na análise sintática, ele é um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um termo que dá qualidade ao sujeito ali no predicado. A gente entende como adjetivo no predicado. Predicativo, né? Olha como, pela lógica, faz todo sentido. Predicativo do sujeito. Uma vez que o termo é, eu estou na terceira questão, meu querido, corresponde a um verbo de ligação. E diferente não é complemento verbal. Objeto direto é complemento verbal. E aqui a palavra diferente não é complemento verbal. Pois se refere ao sujeito, qualificando. Diferente está qualificando quem? Conteúdo. Hoje, o conteúdo, que é sujeito, já não é diferente, né? Tem-se uma qualidade de ser o quê? De ser repetitivo. Agora, na página 69, que a gente também ficou de corrigir. Vocês fizeram, né? Claro que fizeram. Vocês nunca me decepcionam. Ótimo. Porque a educação não pode mais se limitar a oferecer aos alunos pacotes informativos. Vamos lá, pessoal. A gente tem aí Posso falar? mais de 10 minutos ainda. Pode falar. Porque tratando de educação, compreende-se que este aluno não pode mais ser visto como um agente. No caso, que o aluno tem que ser visto como agente ativo, né? Não só um agente passivo. Isso daí. Tá certo? Tá certo. Mas tu completa assim, Posso ó. falar? Um agente passivo. O aluno tem que ser agente ativo. Quem mais que quer falar? Eu. Pode falar, meu Raquel. querido. A 1 dá 69, né? Isso. Eu botei assim, porque as mudanças ocorrem em uma velocidade muito grande. Certo, certo. Segunda questão. De acordo com o texto, o talento está vinculado apenas no aspecto racional? Justifique com uma passagem do texto. Pode, Posso Riquelme. falar? É Riquelme e quem mais falou agora que eu não peguei a voz? Pode falar, Riquelme. Eu botei assim, ó. Não. Quantas pessoas talentosas não vieram a perder a oportunidade de trabalhar? Por quê? Porque perderam a cabeça, pois lhe faltou o devido equilíbrio em determinação situação, Em determinada determinação situação, né? situação. Assim, cabe o equilíbrio entre a educação formal e o equilíbrio emocional. Certo. Maria colocou a mesma resposta. Está correto, corretíssimo. Todas as respostas que seguiram essa ideia
do não e justificaram com essa mesma ideia estão corretas, né? Por que o não? Porque a gente está perguntando de acordo com o texto, né? Não é resposta pessoal. Agora, vamos lá. Se olharmos para um computador, quem olha, olha para alguém, para algo, para algum lugar, né? Vamos lá. Se olharmos para um computador, veremos que seu preço não está propriamente apoiado no volume bruto de matéria-prima utilizada para fazer o aparelho. O verbo destacado requer complemento. Vamos lá, responder uma pergunta de cada vez. Se olharmos o quê? Está totalmente vago, né? Precisa de complemento? Sim, precisa de complemento. E vamos classificá-lo, né? Se ele precisa de complemento, a gente já sabe. Verbo transitivo. É direto ou indireto? Calma, vamos lá. Se olharmos para... Ops, pronto. Acabou aí. É um verbo, né? Que requer complemento. Verbo transitivo. Depois do verbo, temos o quê? Para. Uma preposição. Opa, a gente tem uma preposição. E sempre que, depois de um verbo transitivo, a gente tem uma preposição, a gente tem o quê? Um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o seu complemento é um objeto indireto. Certo? Ô, Riquel, me corrige. É indireto. Olha, depois do verbo, a gente tem uma preposição, certo? A gente tem o para. A gente tem para, que é a preposição. Sempre que depois de um verbo transitivo a gente tem uma preposição, o objeto vai ser indireto. Se o objeto do verbo é indireto, o verbo transitivo também é indireto, certo? A resposta é sim, precisa de complemento. O verbo é transitivo. Isso, Larissa, estamos na terceira questão. Começando de novo. Sim, é preciso de complemento. Ponto. O verbo transitivo indireto. E o complemento, claro, é um objeto indireto. Se o verbo é indireto, o objeto também vai ser indireto, né? Aliás, se o verbo é transitivo indireto, logo é porque o seu objeto também é indireto, certo? Novamente, depois dos verbos transitivos, se houver a ocorrência de uma preposição, no caso a gente tem aqui a preposição para. A gente já sabe, o verbo é transitivo indireto. Transitivo, porque precisa de complemento. E indireto, porque depois dele há uma preposição. Professor, e se não houver preposição depois do verbo? Ele é verbo transitivo direto. Se houver um artigo, é verbo transitivo direto. Se houver um numeral, verbo transitivo direto. Se houver um pronome, verbo transitivo direto. Mas, se tiver preposição, não se esqueça, o verbo é transitivo indireto, ok? O português é uma língua maravilhosa, né? Quarta questão. De acordo com o autor, maravilhoso sim, de acordo com o autor, o que torna um computador valioso é a qualidade de matéria-prima empregada? Pode ler, Maria, sua resposta. Não, um computador vale em função de seus programas, conhecido por softs, que nada mais são que informações conectadas e programadas de tal forma que nos possibilitam escrever, elaborar desenhos, etc., através do aparelho. Exatamente, muito bem. Pode também, Riquelme. Falou semelhante, então tá ok. É nessa ideia mesmo que a gente quer. Isso, o computador, de maneira nenhuma, a matéria-prima dele tem muita coisa a ver com o seu valor, né? Claro que o que vale mais são o software, né? E também algumas de suas peças, que é o principal, tipo memória RAM, se tem HDD, se tem SSD, seu processador, bateria, essas coisas, né? Mas a matéria-prima bruta é o de menos. Vamos lá. Quinta questão. Para ele, qual é a importância da geografia no cenário descrito? Você concorda?
com essa opinião, justifique. Então, vamos lá, Riquelme, esperando de você mesmo. Sim, senhor. Você não fez? Pode ligar o microfone. É 5, né? Isso, meu querido. Assim, que a geografia deve levar o pequeno cidadão à compreensão do lugar onde ele vive. Eu concordo, porque com a geografia podemos ajudar a mudar o mundo. Isso. Mais alguém? Posso? Pode, sim. Sim, porque esse professor escolheu essa matéria porque ele se aprofunda muito. E você concorda com isso? Sim, Tá certo, tá certo. Então, vamos lá. Parece que esse texto aqui, quem fez foi um professor de geografia, né? Que gosta muito de puxar a asa da disciplina dele. Coloquei do mesmo jeito do Michele. Tá certo. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem pouco tempo para entrar em outro assunto, certo? Então, eu vou pegar esses minutos que nos restam para orientar sobre o seguinte. Vai ter no Google Sala de Aula, até o fim da tarde de hoje, mas já vou colocar orientações sobre um texto que nós iremos produzir, certo? Então, um artigo de opinião. E alguns de vocês não mandaram ainda o poema, né? Certo, eu vi de quem mandou, certo? Quem ainda não mandou, que mande, por favor, tá certo? Eu vou colocar as orientações sobre o artigo de opinião. Vou colocar também esse slide aqui, certo? Na verdade, eu vou colocar um pouco dessa aula, do que eu falei sobre transitividade verbal e complemento verbal no canal, e eu também mando o link para vocês, certo? Então, pessoal, alguma dúvida sobre o que faremos? Faremos um texto e teremos material de pesquisa e de instrução na nossa sala, no Google Classroom, tá certo? Bom, então é isso. Vou me despedindo de vocês por aqui, pessoal. Tchauzinho, até a próxima. Foi uma aula maravilhosa. Até mais, pessoal. Um abraço. Parar aqui a gravação.